São Paulo é 10, você é 10. Muito obrigado pela sua presença aqui dentro dessa sala de bate-papo. Lembrando que essa sala é totalmente gratuita e estamos utilizando ferramentas gratuitas da internet. Daniela, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, você boa tarde, boa noite, professor. Agora vem cá, hoje eu gostaria que você que está acompanhando o São Paulo é 10, você que é uma pessoa nota 10, você pode aqui embaixo deixar os seus comentários, tá? Porque é de suma importância a sua participação. Eu gostaria de saber o seu ponto de vista, até porque é uma sala de bate-papo onde você pode também deixar as suas opiniões, suas críticas, lembrando sempre, isso eu faço questão de falar, Daniela, as críticas têm que vir acompanhadas também de uma sugestão, ou seja, uma crítica construtiva, não ofensiva, porque tem pessoas que utilizam algumas ferramentas, tais como o Twitter, o Facebook, utilizam o MSN, uma rede social, a própria internet, com seus blog, vlog, é tanta coisa que existe hoje, para poder ofender. Ela tem uma revolta, ela expõe a revolta, mas não acompanhada de uma solução. Já no nosso caso, nessa sala de bate-papo, é uma sala de bate-papo nota 10, ou seja, nós queremos que São Paulo se torne uma cidade nota 10. Se não é, pode se tornar, porque cidadãos nota 10 fazem uma cidade nota 10. Exatamente. E não adianta a pessoa ser pessimista, não adianta acordar de manhã e já dizer assim, ah, tá tudo ruim, não tem jeito, eu vou me conformar, e não fazer nada para mudar, né? E de repente até mesmo nos comentários que a gente vê quando a imprensa noticia um fato, fala sobre algo que está acontecendo, que vai direta ou indiretamente acabar atingindo, né, influenciando na vida de todos, só que muitas pessoas ficam de braços cruzados e esquecem que uma atitude pode mudar completamente a sua história. E nós queremos que você seja essa pessoa, que venha unir forças para poder mudar a história de São Paulo e fazer dessa São Paulo, de fato, de verdade, uma cidade nota 10. Vamos a notícias para que você possa interagir conosco. Lembrando que você pode nos seguir também no Twitter, São Paulo é 10. Lembrando que o é não craseado, né? Não acentuado, e sim EH. Isso. Né? São Paulo EH10, numeral 10, tá bom? Ou também você pode participar pelo Skype Garagem. Pelo Skype São Paulo é 10. Vamos aos noticiários, vamos lá. Bem, hoje a notícia assim não é tão boa, mas é interessante e importante que a gente cite isso, porque cresce a taxa de assassinatos de crianças e adolescentes no Brasil. É algo que realmente, como a gente tem falado nos programas anteriores, sobre a necessidade de se preparar o jovem, pois o jovem é o futuro. E o futuro não é apenas daqui 30 anos, o futuro já é amanhã. Então a gente precisa cuidar, dar condições aos nossos jovens, às nossas crianças de hoje, porque isso vai influenciar até mesmo na vida dos adultos, porque os adultos de hoje serão os idosos de amanhã. Eu costumo dizer que jovem é o futuro mais presente, né? Jovem realmente é o futuro, mas ele é um futuro mais presente, porque quando você trata de um jovem no momento, exemplo, nós temos muitos adolescentes e jovens que são usuários de crack, usuários de maconha, de qualquer tipo de drogas. Essa pessoa precisa de uma atenção toda especial agora, para que essa pedra venha a ser removida do caminho, para que ele possa abandonar o mundo dos vícios, ser apresentado a ele uma nova opção de vida, para que então ele se torne o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso estado, o futuro do nosso Brasil. Por isso que sim, jovem é o futuro mais presente. Tem que haver da parte dos nossos governantes, tem que haver da parte de toda a sociedade. Na verdade, Daniel, o cuidado começa dentro de casa. Você que me acompanha e talvez tenha dentro do seu lar um adolescente, você tem que ele está naquela fase da aborrecência, né? Tudo chateia, tudo é o rebelde sem causa. Mora sozinho, quer fugir de casa, né? Ele reclama com tudo, ao mesmo tempo que ele não quer ser visto como criança, não quer assumir responsabilidade de adulto. Então ele vive num conflito generalizado, a mente rodando, e infelizmente ele acaba absorvendo tudo de ruim.
Porém, essa pessoa, essa criança que está crescendo, esse adolescente, esse jovem, precisa dos pais, precisa que a família venha abraçá-lo, dar toda a atenção e não olhar para ele como um caso perdido. Não existe caso perdido. Existe pessoas que precisam de atenção e requer de toda a família, de toda a sociedade e das autoridades competentes um esforço para que então possamos transformar a nossa juventude brasileira numa juventude nota 10. Vamos lá. Então vamos lá. As chances de uma criança ou adolescente brasileiro morrer assassinado são maiores hoje do que eram há 30 anos, colocando o país na 4ª pior colocação numa comparação com outros 91 países. Em 1980, a taxa de homicídios na população entre 0 e 19 anos era de 3,1 para cada 100 mil pessoas. Pulou para 7,7 em 1990, ou seja, a cada 10 anos houve um crescimento assim muito grande. Chegou a 11,9 em 2000 e alcançou 13,8% em 2010. Então, um crescimento de 346,4% em 3 décadas. Isso a questão assim, hoje em dia, por mais que exista o Estatuto da Criança e do Adolescente, por mais que a imprensa, né, divulgue essa proteção, eles ainda correm risco. E por que isso, né? Essa taxa de homicídio ocorre porque muitos jovens, nessa questão de rebeldia, eles também procuram alguém para se espelhar e muitas vezes na ausência dos pais, que às vezes se preocupam mais em colocar comida só, ou então direcionar que aquele adolescente esteja estudando e de repente não tem mais aquele tempo para sentar com o filho, para conversar, para ouvir o filho, e aí às vezes ele encontra lá fora nas mãos do traficante, do herói, né? Exatamente. Olha, sabe uma coisa, queria até compartilhar isso com os pais que estão agora nos acompanhando. Faz falta aquele dia de domingo. Lembra daquela música? Faz de conta que ainda é cedo, um dia de domingo. Acho que é essa música, né? Que fala sobre um dia de domingo. Ela fala isso. Muito bem. O que acontece? É importante sentar a família, nem que seja no final de semana, para poder almoçar juntos, né? Eu lembro que domingo chegava a ser, era religiosamente, nós nos reunimos na casa da minha avó, sentava a família toda, ou então meu pai, minha mãe, mais o meu irmão, nós nos reunimos no domingo para poder comer aquele macarrão com frango, farofa, maionese e deixa eu ver. E a sobremesa? Às vezes pudim, manjar. E na época era aquela Coca-Cola de 1 litro de vidro. Aí meu pai abria. Engraçado que hoje em dia de 2 litros não dá. E a de 1 litro dava para a família toda. Pois é. Né? E aí abria aquela Coca-Cola de litro e meu pai pegava o garfo, não sei porquê, e colocava dentro para não sair o gás. Isso. Não tem essa. Abria e servia todo mundo. E olha que gostoso, a gente sentado ali, televisão ligada, mas sentado à mesa, ouvindo, não sei, Silvio Santos, Domingo no Parque, e conversando, e comendo, e graças a Deus, eu louvo a Deus por essa oportunidade de ter tido família, de ter tido o apoio dos meus pais, do meu pai, que já não está mais comigo, da minha mãe, que graças a Deus ainda tenho, viva, e sempre esteve presente ao meu lado. Isso me ajudou muito a não tomar um rumo para a marginalidade, porque, querendo ou não, hoje em dia, a marginalidade e as drogas, elas estão muito próximas dos nossos jovens. Eu era estudante e muitos dos amigos da escola, eles viraram usuários de drogas, outros morreram porque entraram no mundo da marginalidade, mas pelo fato de eu ter o amor dos meus pais, o carinho, consideração e, acima de tudo, respeito, porque eu dizia o seguinte: eu não posso decepcionar o meu pai. O meu pai confia em mim. Meu pai, ele tinha os seus defeitos, como todo ser humano tem. Mas eu sempre olhei para o meu pai e via nele uma referência de um homem de caráter. Um herói. Um herói, um trabalhador. Lógico, muitas lutas, enfrentamos muitas dificuldades. O Brasil é um Brasil de um povo aguerrido, um povo guerreiro, um povo batalhador.
assim como meu pai, sendo brasileiro, também era um homem batalhador, trabalhava em 2, 3 empregos para sustentar a casa. Mas a minha consideração ao meu pai, à minha mãe, eu dizia, eu não posso me envolver com isso, porque os meus pais contam comigo. Então é importante, sim. Às vezes joga-se muito a culpa no governo, joga-se muito a culpa no prefeito, muita culpa no governador, na Câmara dos Deputados, no presidente da República, e às vezes consegue-se resolver um problema como esse dentro de casa. Então vai um toque, por favor, vamos voltar a sentar a família para poder ter um domingo, pelo menos, eu sei que a semana é corrida, principalmente na cidade como São Paulo, isso, né? Mas é importante pelo menos no domingo sentar com o seu familiar, seus filhos, você com seus pais, e poder, além de ter uma boa refeição, vocês trocarem uma ideia. Por mais que não seja aquela fartura de alimentos, mas é como diz lá, o pão nosso de cada dia, com alegria. Isso. Sentados juntos. O momento marca, né? E eu só queria aproveitar a oportunidade de perguntar, porque os seus pais foram os responsáveis também por apresentar o esporte, né? Foi. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, como que foi conhecer, né, as artes marciais, porque eu acredito que o esporte, a atividade física também ajuda a manter os jovens longe das drogas, longe das coisas ruins, da marginalidade, e também faz com que eles tenham também essa disciplina, né? E eu acho que ajuda nessa parte. O incentivo à prática esportiva é fundamental. Meu pai foi um dos fundadores do judô na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Minha mãe é a primeira campeã carioca de judô, porque o judô era masculino. Só os homens podiam praticar o judô. Então, quando a modalidade se expandiu para o público feminino, minha mãe era praticante de judô, que chamava-se judoísta e não judoca, judoísta, e ela disputou na Gama Filho e conseguiu uma medalha, se tornou uma das primeiras campeãs carioca de judô. E eu tive toda essa base, tanto eu quanto meu irmão, minha mãe, e toda a família, tios, tias, primos e primas. Nós acabamos ingressando na arte marcial na modalidade de judô, até porque, para quem não sabe, o judô não é um esporte violento, é um esporte de defesa, e a palavra ju vem do suave e do caminho. Então judô é o caminho da suavidade. Então isso me ajudou muito a não ser uma pessoa agressiva antes de brigar, até porque quem pratica arte marcial é orientado. As academias que não ensinam isso estão completamente erradas. Porque se você brigasse na rua, parava de treinar. Isso era proibido. Porque se você tem até uma campanha que eu parabenizo, eu não sei se é a SPN, não lembro qual é, se é a Strike Force, eu não lembro aqui de cabeça qual é a emissora que promove essa campanha. Lute, não brigue. Que o atleta ele tem que lutar dentro do dojo, da área de competição, do octógono, seja lá o que for, e não brigar. E infelizmente houve um período do jiu-jitsu que não era essa a intenção do fundador do jiu-jitsu no Brasil. Pelo contrário, o judô se originou do jiu-jitsu, tá? Mas criaram-se os valentões, que usavam a arte marcial para poder brigar. Não apenas o pessoal do jiu-jitsu, como karatecas, capoeiristas e tantos outros, até judocas, que utilizavam a arte para a violência, mas graças a Deus eu sempre tive essa orientação dos meus pais. Com qual idade o senhor começou a treinar? Eu comecei com uns 10 anos de idade. 10 anos de idade. Então antes disso o senhor já assistia? Como que era? Eu fui criado no dojo. Empregos, né? Isso. Como que ele conseguia conciliar? Um deles era professor de judô. Sim. Um deles era professor. Então eu cresci dentro do tatame. Mas quando eu fui me tornando um adolescente, eu rompi o medo, porque querendo ou não, o judô tem uma coisa que é o grito, né? Bate no tatame, pá! E aquilo quando criança me assustava, eu falava, meu Deus, tá se machucando, a pessoa batendo no tatame, rolamento, pegava o outro, virava de cabeça para baixo, caía no tatame. Eu falava, gente, eu vou me machucar. E eu rompi o medo aos 10 para 11 anos de idade, comecei a treinar e tomei o gosto, e graças a Deus aprendi tudo com meu pai e oriento aos pais que me acompanham, aos jovens, aos adolescentes, às crianças. Tem que haver a prática esportiva, não apenas o esporte de contato como judô, karatê, jiu-jitsu, o muay thai, não só isso, mas
O futebol, o vôlei, o basquete, o handball, que é uma modalidade das escolas de ensino médio. E às vezes não é tão valorizada. Tem que haver um empenho. Aí sim entra, Daniela, os nossos governantes, o Ministério da Educação. Um abraço ao ministro Aldo Rebelo, o ministro que tem feito um excelente trabalho. Os secretários de esporte, aonde tem que haver o incentivo das autoridades para que as crianças pratiquem esporte. Você sabe que hoje em dia, principalmente nos Estados Unidos, a obesidade está demais. E ela chegou no Brasil. E diga-se de passagem, eu engordei muito. Eu engordei o dobro do meu peso quando parei de praticar esporte. E o sedentarismo é uma coisa muito ruim. E ainda mais hoje, né, que existe o controle remoto, as pessoas nem levantam mais do sofá para trocar o canal. Não. Então, hoje a gente vê as crianças no computador, então elas vão dormir, leva lá o laptop, já coloca no corpo, no próprio corpo e fica ali o tempo todo. Ó, então... A minha filha, você sabe que videogame também fez com que muitas crianças viessem engordar. Então, hoje eu cancelei os jogos de manete para que ela possa brincar com os jogos com o Kinect, ao ponto que ela tem que ficar em pé e tem que se exercitar. Ela tem que pular para um lado para que o bonequinho lá na câmera, lá na televisão, possa pular. Ela tem que se mostrar, se ela quer jogar um tênis, ela tem que fazer um movimento, até porque para poder estimular a criança. Então, é de suma importância para que o atleta fique, o jovem, que aí se torna um atleta, se torna um aluno, com certeza, ele tendo toda a educação, toda a instrução, ensinamento, ele é um forte candidato a não se envolver com nenhum tipo de drogas, tá? Não somente as ilícitas, mas as drogas lícitas, as que são comercializadas, que matam a longo prazo. Se fala muito das drogas ilícitas, maconha, crack, cocaína, mas existem as drogas lícitas, que são comercializadas e a pessoa morre a longo prazo. Ela vai morrendo, ela vai adquirindo doenças. Então, o atleta inteligente, e são esses que vão disputar aí agora os Jogos, as Olimpíadas de 2016. Um abraço a todos os atletas da nossa delegação brasileira, né? Ainda não temos todos, ainda tem alguns que estão disputando, mas são esses que se veem longe. Eu apoio, Daniela, apoio muito mesmo ao incentivo ao esporte dentro das escolas. Eu não sei se você sabe que na quinta série você começa, a Jéssica que está aqui com a gente, quem estiver aqui no estúdio, é isso mesmo, né? Quinta série você joga handball, acho que sexta série vai para o vôlei ou basquete, aí depois tem a oitava e assim por diante. Isso não pode parar. Não pode. Não pode parar. E eu ainda vou além, hein? Eu acho que já no primário tem que ter o pique-bandeira, a pular corda, queimadinha, que é o dodgeball. Concorda comigo? Ah, com certeza. Até porque, como eu falei, já para instruir a criança. Até porque quando chega em casa, geralmente os pais estão ocupados, a mãe chega do trabalho e vai fazer comida, o pai chega cansado, vai lá fazer alguma coisa que de repente ainda ficou pendente do trabalho, e a criança vai para a televisão, vai para o videogame, vai para o computador. Então, o momento que ela está na escola, tem que aproveitar. As escolas, principalmente, que tem espaço hoje, muita gente aqui em São Paulo é obrigado a morar em um espaço pequeno, então mal sobra, às vezes é um apartamento, uma casa que não tem, até a questão da violência. Hoje a gente não tem mais as ruas liberadas para a prática de esporte. Eu ia falar exatamente sobre isso. No passado, há 30 anos atrás, né? Você podia deixar o seu filho, aí entra sobre segurança pública, inclusive mandar um abraço para o Celso Russumano, que ele tem um projeto muito bom de segurança pública, né? Eu estava acompanhando os depoimentos, as entrevistas dele e as propostas que o Celso Russumano tem para a cidade de São Paulo. Olha, nota 10, está de parabéns. Isso nos deixa até feliz, né? Porque você vê um homem do povo, um homem que compreende o povo, até porque sempre defendeu os direitos do consumidor, os direitos do povo, as ideias dele... Briga quando tem que brigar. E põe briga nisso, né? Enfrenta o que tiver que enfrentar. E o mais interessante é porque ele sabe exatamente que a população paulistana é o que nós precisamos. Exatamente isso. Então as ruas, há 30 anos atrás, Daniela,
era algo seguro. A mãe estava em casa, arrumando a casa, fazendo a janta, fazendo o almoço, período agora de férias. As crianças podiam ficar... Tinha uma brincadeira chamada Mãe da Rua, que a gente dividia a equipe em duas, ficava cada um do lado de uma calçada e ficava um no meio, aí a gente tinha que atravessar pulando de um pé só para outro lado, e o que estava no meio tinha que pegar. Então, quer dizer, se por acaso fosse passar um carro ali, eles esperavam, né, fazer com que todos percebessem a presença do veículo ali, esperava todo mundo sair, aí passava o carro, a gente continuava a brincadeira. Olha, a minha infância foi em Belfor Roxo, na verdade divisa de Belfor Roxo com Nova Iguaçu, lá no Rio, né? Estou há mais de 4 anos aqui em São Paulo, mas a minha infância foi lá. E eu tive uma boa infância, eu brincava muito. Período de férias era pulando corda, brincando de carrinho, brincando de queimada, bandeirinha, golzinho, que no Rio de Janeiro tu põe, né, tijolo do lado, tijolo do outro e rola o futebol. Estamos em julho, mês de férias, e a gente não vê isso. Mas é porque hoje não tem a segurança. Não tem. Não é mais uma cidade nota 10, onde você pode... As ruas são escuras. Escuras e perigosas. Muito perigosas. Você não vê. Eu pergunto aí você que está me acompanhando. Procure criança na rua agora. Porque não é mais seguro. A gente não vê mais pulando corda. Não tem, não tem. Até porque se tem um grupo de crianças ali, já existe alguém mal intencionado que já quer vender drogas para aquelas crianças. Então, Celso, contamos com você sim, guerreiro. É como nós temos dito, São Paulo sem Celso tá russo, mano. Tá russo. Inclusive, aqui tem algumas propostas também do candidato à prefeitura, Celso Russomano, meu amigo jornalista também, né, o Celso. E ele falou em ampliar os convênios entre o município e as autoridades de segurança do estado, a fim de mapear recursos e a presença do poder público em áreas de alta estatística criminal. Então ele promete que vai dar uma ênfase, principalmente aos lugares que mais acontecem esses crimes, como a gente tem aqui na matéria que eu li agora há pouco, falando sobre essa violência, um número grande de homicídio, onde crianças são vítimas, né? Não apenas de 0 a 19 anos a estatística. Ele fala sobre ampliar políticas sociais específicas que foquem moradores em situação de rua e a fim de oferecer condições sociais dignidade. Nós temos hoje crianças e adolescentes também que moram embaixo da ponte, de repente os pais vieram para cá de outros estados, de outras cidades em busca de uma oportunidade, não encontraram, acabam morando, se abrigando embaixo das pontes. Daniela, eu fico pensando numa São Paulo gelada como está, que a sensação térmica chega a 4 graus. Como é que fica uma pessoa morando debaixo da ponte e ainda mais quando cai a garoa, aquele frio, aquela chuvinha? Se em casa, muitas das vezes, debaixo do cobertor, agasalhado, com meia, é difícil a gente se acalentar, seria essa a palavra certa, né? Aquecer. Então, essas pessoas molhadas muitas vezes, meu Deus do sem céu. calçado, sem higiene pessoal, porque não tem, com fome. Você sabe que com fome você fica desesperado e com frio. Alguém tem que fazer alguma coisa. Precisa sim olhar para essas pessoas, porque não basta dizer, são apenas situações é uma situação que o morador tá ali e pronto, ignorar. Não, tem que fazer alguma coisa. Não adianta vamos proibir de dar sopa porque vai sujar a cidade. E o carnaval? É inacreditável. Né? Então, inacreditável. Tem que dar atenção sim para essas pessoas, são famílias, são seres humanos, e o nome Celso Russomano, né? Então ele tem essa humano, preocupação, né? Ele também disse em priorizar a segurança nas escolas públicas, porque é uma vergonha o que acontece hoje em dia. A gente vê que as crianças saem, elas têm que ir para casa às vezes sozinho, porque o horário também não bate, não tem como, ainda mais nesse trânsito horroroso que acontece em São Paulo, que os pais não conseguem chegar a tempo de pegar o seu filho na escola. Então o filho tem que acabar indo mesmo, sozinho. Vai ou com um coleguinha, ou vai sozinho e passando por ruas escuras, que a gente tem esse problema de iluminação. Inclusive o Celso também cita isso aqui na proposta dele para a segurança de São Paulo, de realmente não ter essa, tem que economizar. Eu morava em uma rua que ficava um poste com a luz acesa, o outro com a luz apagada, o outro acesa, o outro... E o pessoal dizia que isso era para economizar. Não, mas economizar como se é descontado. Pois é. É descontado. Da nossa conta de luz, não é isso? Você paga um imposto pela energia do poste. Se eu estiver errado, por favor, me corrija.
Pelo menos na minha casa já foi cobrado isso. No apartamento onde eu moro no apartamento. E lá já chegou na conta de luz aqui da Eletropaulo uma taxa pela luz do poste. Então, são os consumidores, a população sendo lesada e exposta também, porque uma rua escura, é claro, eu já vi nessa rua que eu morava, quando eu morava nessa rua, eu vi uma pessoa usando droga bem embaixo do poste onde a luz estava apagada. Então, o Russomano ele fala sobre isso, implementar a iluminação em locais de grande concentração pública e priorizar igualmente as comunidades sem iluminação e com grande incidência de crimes. Então, hoje a gente sabe que aonde tem escuridão, aonde aquele lugar que não passa ninguém, a polícia também pode não chegar aqui, então vamos aprontar ali, né? E aí a gente fica... Vira um foco de bandido, né? E é um perigo no caso desse jovem, desse adolescente, ou dessa pessoa que tem que voltar um pouco mais tarde, ou do trabalho, ou da escola, principalmente quem precisa trabalhar. Indefesas, né? Porque tem estudantes de ensino médio que precisam estudar à noite, porque trabalham durante o dia. Então vai chegar em casa, às vezes, com certeza, sozinhas e ali numa situação de risco, né? Então o Celso, ele promete fazer isso. Aliás, o Celso, ele tem olhado bastante para a juventude, ele tem focado soluções na juventude. E uma coisa que ele fala também é sobre acessibilidade. Eu gostei de assistir uma reportagem que ele fez de uma aluna que precisava, ela é portadora de deficiência física e ela precisava usar o banheiro da escola, um banheiro especial que pudesse ter o espaço para cadeira de rodas, e essa escola tinha colocado ali duas máquinas de lavar roupa e bloqueando o acesso. Então a menina, ela tinha que ir para a escola, mas não podia usar o banheiro. E aí foi quando ela convidou o Celso, que foi como jornalista, né, e defesa da patrulha do consumidor, aliás, e lá ele teve que brigar, ele entrou em contato com a Secretaria de Educação, falou lá e reclamou mesmo, depois foi na casa da menina para ver se tinha solucionado o problema. Então acho que é uma pessoa assim que nós precisamos, né, na Prefeitura de São Paulo. São Paulo precisa ser bem cuidado e precisa de alguém que não tenha nojo, porque uma coisa que eu vi, nós jornalistas estávamos até reclamando de um certo candidato à Prefeitura de São Paulo que estava cumprimentando as pessoas e focaram uma foto bem na hora que ele pega na mão de uma senhora e ele beija a própria mão. E muitas vezes ele fazia assim no nariz tal, e com certa repulsa, né? Acabou até xingando uma pessoa da população de um nome feio, quando falaram assim pra ele: olha, Serra, você é horroroso. E aí ele acabou respondendo péssima educação, depois entrevistado, questionado pela imprensa por que ele respondeu com um palavrão, ele disse que não, que foi um mal entendido. Só que quem o conhece sabe que ele é assim mesmo, distante do povo. E uma coisa que me chamou a atenção foi quando o Celso Russomano pegou essa menina, essa deficiente física, no colo, nos braços, para ajudá-la, né, a chegar até a van que a levou para a escola para conferir se eles tinham ou não resolvido o problema do banheiro. É porque São Paulo precisa de pessoas que sejam humanas. É isso, é verdade. Porque se você vai tratar com a humanidade, com o povo, você tem que ser do povo. Aí eu vou até... Olha só, eu vou na Bíblia. Até porque a Bíblia é o livro mais antigo, entenda. O livro mais antigo é a Bíblia. Quando você faz um juramento, onde você põe a mão? Na Bíblia. Na Bíblia. Juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. É feito um juramento. Na Bíblia diz assim, ó: a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, e com o meu santo óleo ungi. Para que possa se levantar alguém que possa cuidar do povo, é do meio do povo. Porque é alguém que conheça o povo. Isso. Davi, quando foi escolhido, ele foi escolhido do meio do povo. Então hoje a gente vê aí o Celso Russomano, que, diga-se de passagem, cresce nas pesquisas, porque você pode ter certeza que ele está em primeiro lugar nas pesquisas. Mas por quê? É uma pessoa que está sendo tirada do meio do povo. E é a voz do povo, né? Porque quem conhece o Celso, isso já de muitos anos, ele ainda nem almejava
cargo político, Não, nada disso. sempre trabalhou e ele já com o estava povo. ali do lado. Por quê? Porque ele vivenciou essa situação. Quando ele perdeu a primeira esposa, que foi vítima de uma injustiça, né? Quando ele foi socorrer, ela acabou falecendo e ele mesmo pegou a câmera e filmou toda aquela situação e foi atrás. Ele sempre questionou os direitos, né, do consumidor, sempre brigou. E porque tem muita gente que lesa hoje o consumidor. Por quê? Porque pensa que todo mundo aceita. Né, como um governo que impõe certos impostos que a gente não fica nem sabendo. E agora uma coisa, estão querendo colocar aqui em São Paulo, por exemplo, pedágio para se transitar no centro. E o Russumano, inclusive, declarou agora à imprensa que ele é totalmente contra isso. E eu também concordo com ele. Pedágio para circular no centro? Pedágio para circular no centro de São Paulo. A gente tem aqui, ó, o candidato do PRB à Prefeitura de São Paulo, Celso Russumano, afirmou, agora nessa semana, no início da semana, ser radicalmente contra a política de implantação de pedágios na capital. Ele repudiou a proposta que já começará a vigorar nos perímetros urbanos das principais rodovias de acesso ao município. O modelo sugerido pelo governo do estado pode ser posto em prática a partir de 2014. Aí aqui tem uma nota dele dizendo: eu sou contra pedágio urbano, eu sou contra aumento de custos, eu sou contra taxas. É de um prefeito assim que São Paulo precisa. É verdade. Não é assim que a gente constrói uma cidade melhor. Vai ficar melhor quando levarmos para as periferias polos de trabalho, enfatizou após um debate com empresários no Instituto de Engenharia na Zona Sul de São Paulo. Ou seja, eles estão querendo colocar agora que dizem que vão colaborar com a redução do tráfico, né, do trânsito na cidade, essa instituição de tarifa. Só que eu acredito, como nós já havíamos comentado aqui, com relação, por exemplo, ao rodízio. O que acontece hoje com uma pessoa, no meu caso, por exemplo, que eu tenho filho, que a escola fica num lugar que é contramão, que fica longe do metrô, que fica longe de ônibus e fica complicado. Então, se é dia de rodízio, eu já tive muitas vezes, eu já levei multa de rodízio porque não tinha opção. A escola larga o filho na escola e espera. Não tinha como esperar até as 20 horas para poder escapar do rodízio. E assim, eu lembro quando eu estava gestante... Daniela, o pior é isso. O pior é quando você sai no horário e por causa do trânsito você toma uma multa. Por exemplo, se você vai sair vai sair da Zona Leste de São Paulo para a Zona Sul, o percurso que o GPS mostra é de 25 a 30 minutos para você cruzar o corredor leste-sul, né? O norte-sul. É daqui, Zona Leste para lá. Só que você demora 1h30, 2 horas. Exatamente. Então, Às se vezes, você. 2h30. 2h30. Eu já gastei, do contrário, Zona Leste. Não, isso mesmo, Zona Leste-Sul, 3h30, parado na Radial Leste. Depois passei pela 23 e fiquei completamente congestionado. O pessoal descia do carro e ficava conversando, desligava, conversando porque nada andava. Aí quer dizer, imagina, você saiu, vamos supor, você saiu o rodízio começa às 5 horas da tarde, né? Isso. Aí você saiu às 3, falou, não, vamos embora porque eu não vou pegar o rodízio. Meu carro está no rodízio, vou sair agora. Você sai 3 horas. Você saiu a tempo. Só que a câmera vai pegar você, ou então a CET, o guardinha, vai te multar, porque você não vai chegar no seu destino por causa do congestionamento. A pergunta é, por que você tem que pagar essa multa se você saiu com 2 horas de antecedência? Então o certo seria você cancelar no dia do seu rodízio todos os seus compromissos. E é impossível para quem trabalha, para quem estuda, para quem tem filho, para quem precisa ir ao médico, como eu estava contando aqui, que eu, quando estava grávida, eu precisei ir ao médico, eu não me senti bem, e era dia de rodízio, e eu fazer o quê? Tive que ir. Então, e o pior é que depois a gente paga a multa, recebe lá a pontuação na carteira e fica calado, porque se for para recorrer, primeiro tem que pagar. Então tem que pagar. Depois, para recorrer, se precisar, tem que contratar um advogado, tem que ir ao Detran, aí toda a burocracia demora muito e o cidadão prefere fazer o quê? Aceitar. Falou, vamos para a próxima, pula. E se a pessoa tem condições, ela vai comprar, claro, um outro carro. Que congestiona do mesmo jeito. Então não é uma solução inteligente. Eu gostei da solução dele do táxi. Sim, aí com certeza. Baratear o táxi, que aí você vai de táxi. Porque é muito fácil hoje os candidatos a qualquer cargo político passear de metrô,
num horário que não é de pico, né? Não tem diferença. Mas pega o metrô da Zona Leste aqui em Itaquera, um Arthur Alvim, Penha, em direção à Praça da Sé, 7 horas da manhã. E eu vi tenta voltar às 18 horas. Uma foto que eu vi na internet, eu não esqueço isso, rapaz. Metrô em São Paulo, horário de pico. Pegaram a foto daquele... Da Índia? Não, daquele rapaz do filme 300, o barbudo, Leônidas. A cena do Leônidas correndo assim, isso mesmo. Invadindo o metrô. É mais ou menos essa cena. É assim mesmo. A gente não sabe onde coloca o pé. Esses dias eu parecia Saci Pererê dentro do metrô. Porque se você levantar o pé, você não põe de volta. Então, pior que eu levantei, depois eu não tinha lugar para colocar o pé. Então a situação do transporte público também está uma vergonha. E assim, o metrô é bonitinho, é arrumadinho, às vezes o ar-condicionado funciona, ok, mas ele não tem estrutura para aguentar tanta gente. Então o Celso falou sobre levar e beneficiar as empresas, as indústrias, né? Que elas venham se instalar isso na periferia. Isso. Porque nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, cidade de Tiradentes é uma cidade, né, enorme, é um bairro gigantesco e muitas pessoas saem da cidade de Tiradentes para ir trabalhar na Zona Sul. Aí congestiona o miolo, né? E lá ainda existem muitos terrenos, então ainda tem uma área enorme a ser explorada. E o Celso, ele promete fazer com que as indústrias, que as empresas que construam polos, que construam sedes e também filiais nesses locais para dar emprego à população da periferia, elas sejam beneficiadas como? Descontos de impostos, né? E vantagens que só podem de suma importância as vantagens para poder fazer com que venha estimular as empresas a seguir à risca isso, né? Porque se implantar lá na periferia. Problema seria, o meu esposo é engenheiro e nós estávamos conversando esses dias sobre essa situação do metrô e ele mesmo disse, Daniela, já pensou se a gente, se for construir viadutos, né, para fazer novos viadutos, por exemplo, em cima da Radial Leste, da 23 de maio. Para parar o trânsito pior ainda, colocar aí mais metrô, via aérea, né? Mas aí vai parar o trânsito e em momentos metrô suspenso, né? Alguns lugares até falaram, vamos fazer um metrô suspenso. E eu até perguntei para ele quanto tempo levaria uma obra, por exemplo, em toda a Zona Leste. Ele disse em torno de 5 anos. Eu falei, poxa, em 5 anos a população vai sofrer mais ainda no trânsito, vai perder emprego, vai correr o risco de tomar multa por rodízio de carro. Verdade. Então, e voltando ao assunto do pedágio, eu acho simplesmente absurdo, para mim é um assalto isso, porque a pessoa que precisa ir ao centro de São Paulo, principalmente em horário de pico, não tem como pegar metrô, ainda mais se ela estiver com criança, por exemplo, se tem um médico que precisa ir lá no centro, e se eu não puder ir de carro por causa da taxa, então eu vou pagar o pedágio. Uma das coisas que eu quero pedir ao Celso Russomano é colocar a CET não apenas para multar, eu não sei, né, colocar guardas para poder ajudar no guarda de trânsito. Porque tem aquelas pessoas que também na hora de dirigir vão lentamente, né, bem devagar, não fecha o cruzamento, é exatamente ali, aí ela fecha. Aí na hora que o semáforo abre, ninguém anda. Então, a CET tem que estar na rua não apenas para poder promover multas, mas para ser uma companhia para ajudar a de engenharia de trânsito, né? Ajudar o povo, fazer com que venha circular, com que o trânsito venha fluir e não apenas nos dar as informações de 130 quilômetros de engarrafamento. Lembrando aqui que você pode aqui embaixo deixar o seu comentário, clicando aqui em cima, vai automaticamente ficar aqui embaixo o seu comentário, sua opinião, sua sugestão. Você pode também mandar o seu tweet para o @SãoPauloE10, tá bom? É de suma importância a sua participação. Chegamos ao final aqui desse bate-papo. Espero que você, que é um cidadão nota 10, também faça de São Paulo uma cidade nota 10. Daniela, obrigado. De nada, professor. Lembrando, hein? São Paulo sem Celso? Tá russo, mano. Forte abraço.